Salve, salve galera, sejam bem-vindos aí ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de planejamento onde a gente vai trabalhar nos jogos do sabadão, dia 5 de outubro de 2024. Sabadão, como sempre, com grade cheia, tem vários jogos bem interessantes, tá? Jogos onde a gente vai ter os super favoritos, como Real Madrid, o Liverpool, o City, o Arsenal. Então, é um sabadão que promete, tá? E pra gente tentar buscar os melhores jogos, eu separei 17 desses jogos e vou passar para vocês aquilo que eu acho que é melhor, que tem de boas oportunidades para a gente trabalhar, tá? Então lembrando que isso aqui é apenas um planejamento. Se vocês concordarem com os dados, com tudo que eu vou passar aqui para vocês e quiserem fazer suas apostas, façam de forma responsável, tá? Sempre seguindo a gestão e é isso aí, beleza? O primeiro jogo que eu vou passar para vocês as análises é o jogo do Crystal Palace e o Liverpool, um jogo às 8h30, um jogo lá na Premier, onde a gente tem aqui de cara o Liverpool como favorito. A gente tem o Liverpool com odd de 1,52, o Liverpool que vem muito bem na competição, é o líder da competição. Ele vem seguido aí do City, do Arsenal e do Chelsea, tem 15 pontos o Liverpool. Em 6 jogos ele venceu 5 e perdeu 1, tá? Marcou 12 gols e sofreu 2. Enquanto que o Crystal Palace é um time que vem lá no meio de tabela, é o 17º, na verdade quase no fundo da tabela. Em 6 jogos ele não ganhou de ninguém, empatou 3 e perdeu 3. Ele marcou 5 gols e sofreu 9, tá? Então para esse jogo aqui, o que eu acho de interessante é trabalhar com gols. A gente tem a odd do over 1,5 baixinha, porque a gente tem uma expectativa alta para gols, tá? A gente tem indicadores altos. Aqui tá com essa odd no valor de 1,17, mas eu acabei de olhar aqui na 365 e essa odd está 1,20, tá? Além disso, você pode trabalhar também com a vitória do Liverpool, porém, para fugir de qualquer zebra, a gente pode trabalhar com empate anula Liverpool pagando 1,20, tá? Se a gente puxar os dados dos últimos 5 jogos do Liverpool fora de casa, a gente vai ver, ó, que ele tem uma média de gols muito boa, né? Ele marcou 13 gols, com uma média de 2,6 e um coeficiente de variação baixíssimo, ou seja, que vem se repetindo esses gols, e sofreu 6 gols, tá? Enquanto que o Crystal Palace ele marcou também muitos gols, marcou 15 gols, com uma média de 3 e sofreu apenas 4. Mas esses 5 jogos aqui ele não diz respeito ao campeonato que está vigente, tá? Então se a gente pegar os dados do torneio, a gente vai ver que o Crystal Palace jogou apenas 2 jogos em casa e ele marcou apenas 2 gols e sofreu 4. Enquanto que o Liverpool jogou 2 jogos fora de casa, marcou 5 gols e não sofreu nenhum. Então realmente o Liverpool é favorito. Cabe a você ver se vai trabalhar aqui a favor do Liverpool numa vitória seca ou no empate anula ou no over 1,5. Para mim são as melhores pedidas para esse jogo, tá? Agora indo para o próximo jogo, um jogo da Bundesliga, o jogo entre o Bayer Leverkusen e o Holstein Kiel. Um jogo onde a gente tem aí o super favoritismo do Bayer Leverkusen, tá? Tá com a odd muito reduzida, uma odd de 1,09. O Bayer Leverkusen que está na 4ª colocação, tem 10 pontos, tá? Ainda vem atrás do Bayern de Munique, do Eintracht Frankfurt, do RB Leipzig. Enquanto que o adversário é o time que está lá embaixo, é o 18º colocado, é o lanterna na competição. E em 5 jogos o time empatou 1 e perdeu 4, tá? Marcou 7 gols e sofreu 17, enquanto que o Bayern é um time que marca muitos gols. Em 5 jogos ele ganhou 3, empatou 1, perdeu 1, marcou 14 e sofreu 10. E aqui, sendo bem direto, a gente vai indicar a vitória do Bayern de Munique e mais de um gol na partida. A gente tem um indicador muito alto, acredito que seja um jogo aqui para goleada, tá? Inclusive, deixa eu ver quanto que tá a odd do 2,5, que talvez seja até mais indicado, ó. A odd do 2,5 tá pagando 1,22. O mercado acredita muito numa goleada aqui para esse jogo. Porém, se você quiser se resguardar, eu indico a vitória do Bayer Leverkusen e mais de um gol e meio. Às 10h30 a gente tem também outro jogo lá na Bundesliga, o jogo entre o Werder Bremen e o Freiburg. O Freiburg que vem bem na competição, porém no último jogo, jogando em casa, ele vacilou e perdeu o seu jogo, tá? Tá na 7ª colocação, caiu para 7ª, ele tem 3 vitórias e 2 derrotas. Um time que em 5 jogos marcou 8 gols e sofreu 7. Enquanto que o adversário, o Werder Bremen, é um time que também um time over, tá? Marcou 8 gols em 5 jogos e sofreu 11. A gente tem indicadores aqui favoráveis para gols e a gente tem a odd do over 1,5 pagando 1,16, tá? Uma odd reduzida, tá? Mas o indicativo para esse jogo é esse, over 1,5, é buscar gols.
Ou você entra com essa odd aqui para completar bilhete, ou você aguarda esse jogo no ao vivo, um jogo às 10h30, para tentar pegar essa odd aí um pouco mais alta. Agora, saindo da Alemanha e indo lá para Inglaterra, na Premier League, a gente vai pegar os jogos das 11 horas. E o primeiro é o jogo do Arsenal contra o Southampton. O Arsenal, como a gente viu, ele tá brigando lá na liderança com o Liverpool e o City, tá? Tá com uma odd bem reduzida, é super favorito, realmente, uma odd de 1,15. É complicado trabalhar com esse tipo de odd, mas se a gente for olhar aqui os dados, a gente vai ver que o Arsenal ele é bem favorito, tá? O Arsenal, na competição, ele já jogou 4 jogos em casa, ele marcou 11 gols, tem uma média de 2,75 e sofreu 5, enquanto que o adversário ele marcou apenas 2 gols e sofreu 7. O Southampton ele é o vice-lanterna, tá? Então esses dados aqui de azul são os dados do Arsenal, então a gente vê aqui ele é bem favorito, ele tem aqui uma força ofensiva bem maior do que o Southampton, e aqui a gente vai indicar a vitória do Arsenal e mais de um gol na partida, tá? A gente tem a odd do over 1,5 pagando 1,06, a vitória do Arsenal pagando 1,15. Se você juntar aí, dá 1,20, 1,25 para completar o bilhete. Já às 11 horas também a gente tem lá na Premier League o jogo entre o Brentford e o Wolverhampton. O Wolverhampton que vem muito mal, é o lanterna da competição. É um time que vem sofrendo muitos gols. E o Brentford é um time que tem uma boa média de gols, tá? Nos 4 jogos que ele jogou em casa, ele marcou 7 gols com uma média de 1,75. Tá? Enquanto que o time do Wolverhampton ele marcou apenas 2, mas sofreu 6. Então, para esse jogo aqui é um jogo também, ó, onde a gente tem um H-score alto, a gente tem um LG-score também favorável para gols. E o que eu vou indicar é o over 1,5, tá aqui pagando 1,20 para completar bilhete, tá? E se você quiser também acompanhar no ao vivo para tentar pegar essa odd aqui um pouco mais alta. Agora às 11 horas também indo para o jogo do Leicester contra o Bournemouth, a gente também vai indicar gols. A gente tem dados bem favoráveis aqui para gols. E principalmente o time do Bournemouth, que é um time onde eu gosto muito de trabalhar, o ambos marcam, tá? O ambos marcam tá pagando 1,57, o over 1,5 tá pagando 1,20. O Bournemouth jogando fora de casa, ele jogou 3 jogos, ele marcou 4 gols, tá com a média de 1,33 e sofreu 6. Enquanto que o Leicester, jogando em casa aí nos 3 jogos, ele marcou 3 com a média de 1, coeficiente 0. Ou seja, ele marcou 1 gol em cada um desses jogos. Então, e sofreu 4 gols. Então aqui a gente realmente tem uma expectativa de gols. E uma expectativa de ambos marcam bem forte, tá? Se você quiser ser mais ousado, dá para trabalhar com esse ambos marcam. Ou, se for trabalhar de forma mais segura, o over 1,5 pagando em 20 para completar o bilhete, eu acho que é uma boa pedida. Agora às 11 horas também a gente tem o jogo do City contra o Fulham. O City que não vem jogando muito bem, tá com a odd de 1,25, super favorito. Vai jogar contra o Fulham, que é uma equipe que tá na parte de cima aí da tabela também. Tá? O Fulham é o 6º colocado. Em 6 jogos o Fulham ganhou 3, empatou 2 e perdeu 1. Em 6 jogos o Fulham marcou 8 gols e sofreu 5. Enquanto que o City em 6 jogos ganhou 4, empatou 2. Marcou 14 e sofreu 6 gols. Então aqui, eu acredito que o City é favorito realmente. Essa odd de 1,25 dá para você trabalhar duplando com o over 1,5 para aumentar aí a odd, tá? Já que a odd do over 1,5 tá pagando 1,09. Realmente a gente tem dados aqui para gols. O City, que não tá tão bem assim, ele perdeu o Holder, que é a peça fundamental no meio de campo. Mas não tem como fugir desse favoritismo aqui do City. E aqui para mim é City para vencer e mais de um gol na partida. Ao meio de 15 na Arábia a gente tem o jogo do Al Nassr. Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Tá com a odd de super favorito aqui, tá 1,12. Realmente ele vai... É o time que tá brigando, vai sempre brigar por título junto com o Al Hilal. Tá com 11 pontos, tá? O Al Hilal já tem 15 pontos, tem 5 vitórias em 5 jogos, enquanto que o Al Nassr ele empatou 2 e ganhou 3. Aqui ele vai pegar um adversário muito fraco. Eu acredito que o Al Nassr vai vencer, tá? Vai vencer aí com pelo menos 2 gols. Então o Al Nassr é para vencer e mais de 1,5 gols na partida, tá? Então essa é a pedida para esse jogo e é isso que a gente vai indicar para vocês. Saindo da Arábia e indo lá para a Holanda às 15 horas, a gente tem o jogo do PSV contra o Sparta Rotterdam. PSV que vem aí brocando, ó, em 7 jogos ganhou os 7. Tem 25 gols marcados e 4 gols sofridos, tá? Vai pegar o Sparta, que é o 7º colocado em 7 jogos. Ganhou 2, empatou 4 e perdeu 1. Marcou 8 e sofreu 7. Então para esse jogo aqui, a gente vai
seguir aí com o favoritismo do PSV, pagando 1,20. Vitória do PSV e mais de um gol na partida, tá? O over 1,5 pagando 1,09, então a gente vai subir essa odd aqui pelo menos 1,30. Voltando para a Arábia, às 15 horas a gente tem um jogaço aí, o jogo entre o Al-Ahly e o Al-Hilal. O Al-Hilal que é o líder, 5 jogos, 5 vitórias. Um jogo aqui onde a gente tem uma expectativa altíssima de gols dos dois lados, tá? A gente tem o Al-Ahly, um time forte, tem o Firmino, é um time que também tem boas contratações, mas o time do Al-Hilal dispensa comentários, é um time que realmente tá com a constelação, tá um time cheio de craques, tá com a odd de 1,73, é favorito, mas eu não vou trabalhar o favoritismo para esse jogo, tá? Se a gente puxar a odd do over 1,5, tá pagando 1,12 para você que trabalha de forma mais segura, mas o que eu acredito mesmo é que a gente venha ter um ambos marcam, tá? Tá pagando 1,40, também uma odd reduzida, porque a expectativa é de gols. Eu acredito na vitória do Al-Hilal, um jogo para 2-1, 3-1, 3-2, tá? E gols de dois lados. Então o over 1,5, 2,5, ambos marcam e vitória do Al-Hilal. Às 16 horas, lá em La Liga, na Espanha, a gente tem o jogo do Real Madrid e Vila Real. Real Madrid que vai brigar aí com o Barcelona. Barcelona é o líder da competição, tem 21 pontos. O Real Madrid é o segundo colocado com 18 e o Vila Real terceiro com 17, tá? Um adversário que vem muito bem, ó. O Vila Real ganhou 5, empatou 2, perdeu 1. Em 8 jogos, o Vila Real marcou 17 gols e tomou 15, tá? É um time que marca muito e sofre muito. O Real Madrid ele marcou 17 também, sofreu 6, tá? Então aqui a gente pode buscar gols para esse jogo, ó. E a gente tem esse indicador aqui altíssimo. A odd do over é 1,5, tá pagando 1,04, mas o que a gente vai trabalhar é na vitória do Real Madrid, tá? O Real Madrid deve vencer, deve tomar um golzinho também, ó. Esse ambos marcam, ele vem forte, ó, 1,67. Se a gente pegar o Villarreal, jogou 4 jogos fora de casa na competição. É um time que marcou 7 gols, ó, tem uma média de 1,75. Então dá pra gente buscar também esse golzinho do Villarreal, mas a forma mais segura para mim é a vitória do Real Madrid e mais de um gol na partida. Galera, às 16h30 no Brasileirão a gente tem um jogo do Atlético Mineiro Vitória. Tá? Atlético Mineiro que vem jogando Copa do Brasil, tá? E o Vitória que tá na zona de rebaixamento precisa urgente aí sair da zona de rebaixamento, tá? Então o Vitória deve ir para cima, é um time que tá na 18ª colocação, tem 28 pontos, ele ganhou 8, empatou 4, perdeu 16, marcou 30 gols e sofreu 42, tá? O Atlético Mineiro aqui é realmente favorito, mas o que chama atenção para esse jogo, o que eu acho interessante é um golzinho do Vitória, tá? O Vitória jogando fora de casa, ele tem uma média de custo elevadíssima. Nos últimos 5 jogos, ele marcou 6 gols, sofreu 7, tá? O Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos em casa, sofreu 4 gols. E eu acredito que a gente tem uma grande possibilidade do Vitória marcar um golzinho. E um golzinho do Vitória tá pagando aqui, ó, 1,83, tá? Então, pro Vitória marcar um golzinho pagando 1,83, eu acredito que seja uma boa pedida para esse jogo aqui. Já no mesmo horário, no jogo entre Bragantino e Palmeiras, o que eu vejo de interessante para esse jogo são gols, tá? A gente tem indicadores altos para gols. A gente tem a odd do Bragantino 3,60 e do Palmeiras 1,94. O Palmeiras está como favorito, é o segundo colocado. Vai brigar aí, só tem essa competição para jogar. Tá com um ponto atrás do Botafogo e o Palmeiras deve ir para cima, tá? Mas aqui, o que eu acho interessante, esse over é 1,5, ó, pagando 1,33. E esse ambos marcam sim também, ele vem muito interessante, pagando 1,91. Agora às 16h30 em Portugal a gente tem o jogo do Sporting, todo poderoso Sporting contra o Casa Pia. Sporting com a odd de 1,15, tá? Realmente mega favorito, ó. Em 7 jogos ele venceu os 7, marcou 25 gols e sofreu 2. Aqui é uma expectativa de goleada, tá? Você pode trabalhar com vitória do Sport e mais de um gol na partida, para chegar pelo menos a 1,20, 1,25. Ou você pode trabalhar com a vitória do Sport já no HT, já no primeiro tempo, tá? Aqui super favoritismo aí pro Sport. Já às 17 horas a gente vai lá para a MLS, o jogo entre o Toronto e a Inter Miami. Os jogos da Inter Miami a gente sempre vai buscar gols. A gente teve o último jogo aí onde o Messi marcou 2, o Suárez marcou um golzinho. E aqui, ó, a odd do ambos marcam sim, tá pagando em 40. Para mim é a melhor pedida para esse jogo, tá? Ou ambos marcam ou over 2,5, pagando 1,43. Que a gente pode ter um 3-0.
Mas eu acredito mais nesse ambos marcam. Ó. Se a gente pegar aqui os dados, ó, os últimos 5 jogos da Inter Miami jogando fora, a Inter Miami marcou 12 gols e sofreu 12. É um time que marca muito, sofre muito. Tá? E o Toronto marcou 6 e sofreu 11 jogando em casa. Então, para mim, esse ambos marcam é a melhor pedida para esse jogo aqui da Inter Miami e Toronto. Toronto e Inter Miami. Agora voltando para o Brasil, na Série B, às 18 horas, a gente tem um jogo do Mirassol contra o Vila Nova. Os dois brigando lá em cima, o Mirassol o quarto colocado, tá? E o Vila Nova é o quinto, um jogão, tá? Onde a gente tem aqui um pequeno favoritismo para o Mirassol jogando em casa. O Mirassol que jogou muito mal o último jogo contra o Sport. Ainda bem, né? O jogo que terminou 0-0. E eu acredito que o Mirassol ali não perde esse jogo, tá? É um jogo para o Mirassol vencer, um jogo para 1-0 ou no máximo um empate. Então, com essa odd de 1,91, dá pra gente trabalhar no empate anula Mirassol ou no dupla chance Mirassol. E o último jogo que eu trago para vocês é o jogo aqui no Brasil, na Série A, o jogo é 19 horas, entre o Corinthians e o Internacional, onde tem uma bet muito interessante, que é um golzinho do Internacional pagando 1,44, tá? O Internacional que voltou muito bem aí, vem marcando muitos gols nos últimos jogos, ó. Se a gente pegar os últimos 5 jogos fora de casa, ele marcou 8 gols, é uma média alta de 1,6, tá? E o Corinthians vem sofrendo gols, já tomou 5 gols com média de 1 nos últimos 5 jogos e pagando 1,44 para o Internacional marcar um gol. Eu acredito que seja uma boa pedida aí para esse jogo. Galera, para a gente fechar o nosso vídeo, o bilhetinho que eu vou trazer para vocês é um bilhetinho com odd 186, onde a gente vai colocar aqui só os super favoritos, tá? Onde a gente vai trabalhar aqui, ó, com o Arsenal para vencer mais de um gol, o Sporting para vencer mais de um gol e o City para vencer, tá? Se você quiser, você pode colocar City mais de um gol também. Isso aqui vai trazer uma odd de 186. Eu acredito que a gente vai conseguir aí blocar esse bilhetinho e que vai ser um sabadão aí de muitos wins, beleza? Tamo junto aí no green, no red. Valeu!